Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Temos um tema para hoje, sobre batismo nas águas. Batismo nas águas, ele pode ser em água corrente, ele pode ser na piscina, ele pode ser no tanque, mas que seja batizado do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós hoje vamos falar sobre o batismo. Em primeiro lugar, esse capítulo 3 que nós vamos ler, no livro de Mateus, capítulo 3, ele fala só do batismo. Tá? Mas nós vamos meditar em 2 versículos desse capítulo 3 de Mateus. Veja bem, capítulo 3, nós vamos meditar no versículo 11 e no versículo 12. Esses 2 versículos. E nesses 2 versículos, o Espírito Santo vai nos ensinar sobre como ser batizado, por que vamos ser batizados e como ficamos após o batismo. Veja bem, no capítulo 3 de Mateus, João Batista pregava anunciando 2 coisas. A primeira, a vinda do Senhor Jesus. A segunda, o batismo do arrependimento. Era essa a pregação de João Batista no deserto. Ele ministrava em todo o deserto e fazia o convite para o povo descer para as margens do Rio Jordão, para serem batizados. Toda a história está nesse livro de Mateus capítulo 3. São 17 versículos, em todos os versículos. Versículo 11 de Mateus capítulo 3 diz: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Veja bem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João Batista diz: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento", esse foi o batismo determinado por João Batista. Batismo do arrependimento. Ele diz: "Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu." Por que João Batista, ele fala: "Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu"? Porque João Batista tinha poder também? Sim, tinha poder também. João Batista tinha poder para batizar, para determinar o nome do batismo, que era do arrependimento. João Batista tinha poder para pregar no deserto, tinha poder para evangelizar e chamar o povo para as margens do Rio Jordão. Mas ele diz aqui, no versículo 11, "Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu." Mais poderoso porque aquele que viria após João Batista era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também poderia evangelizar, igual a João. Poderia pregar, pregava igual a João. Convidava o povo para o batismo, igual a João. Mas tinha algo que João não podia fazer. O Senhor Jesus
pode salvar e João não podia. Por isso que ele diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Também no mesmo versículo 11, continuando, Mateus escreve: eu não sou digno de levar as suas sandálias. Veja bem. Por que que João diz que não era digno de levar as sandálias do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus é poderoso da cabeça aos pés. Então, em tudo que ele colocava a mão, se resolvia o problema. Ele pisava, andava com aquelas sandálias sustentavam ele na terra. Ele andava em cima dela, caminhava com ela, e ela não se desgastava. Por quê? Porque ele era todo poderoso. Por isso que João diz que não é digno de levar as sandálias do Senhor. Continuando, ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja bem, é muito interessante. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, disse João Batista. Isso é tão importante porque João Batista, ele pregava, batizava o batismo do arrependimento. Dizia: arrependei-vos, e emergia. Ou pegava água e colocava sobre aquela pessoa que estava se arrependendo. Mas o Senhor Jesus, ele está dizendo aqui: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? O Espírito Santo batiza, mas o fogo queima. Espírito Santo e fogo. O fogo queima todas as impurezas. E o Espírito Santo permanece no corpo. Por isso que nesse mesmo livro de Mateus, ele diz: vós sois a morada do Espírito Santo. Porque o fogo, quando estava diante do Senhor Jesus, o fogo queima as impurezas e o Espírito Santo batiza e permanece. Por isso que ele diz, e no versículo 12, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 13, aliás, versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Voltou a falar em fogo. Veja bem, preste bem atenção, vou ler novamente o versículo 12. Em sua mão tem a pá, o Senhor Jesus, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O que significa eira? Eira é um lugar de chão batido, sem saliência. Era um chão batido bem retinho, sem saliência. Era utilizado para secar legumes, cereais, debulhar o trigo, trilhar outros tipos de alimento, se chamava eira. Mas o que significa isso espiritualmente? Ali era separado o alimento da palha, naquele lugar chamado eira. Então veja bem,
Por isso que ele diz, em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele vai tirar de nós, veja bem, ele vai tirar de nós tudo que cobre a verdade do que somos. Preste bem atenção. No batismo, ele vai tirar de nós tudo que cobre a verdade do que somos. O que quer dizer isso? O que somos? Somos filhos de Deus, somos seres humanos, cobertos de impureza, cobertos de inverdade, quando não conhecemos a palavra, de enganos. Mas no batismo, isso tudo cai por terra. Agora presta atenção, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Quando o pastor nos mergulha nas águas, a intenção é a fé que está nele, faz a gente se levantar. Preste bem atenção. Quando o pastor nos mergulha nas águas, a intenção do pastor é que ele está cheio de fé. E que nele faz a gente se levantar sem manchas. A fé que está naquele pastor. A fé que está naquele homem de Deus que emerge nós nas águas. Quando eu e você se levanta, a fé tão grande dele, de estar fazendo com tanto amor aquele trabalho, que nós nos levanta sem mancha. As impurezas caem, as inverdades caem que está em nós, os enganos caem que está em nós, e nós nos levanta limpo. Porque naquele momento, o Espírito Santo, agora veja bem, porque naquele momento, o Espírito Santo, a Bíblia diz, faz a separação. Quando somos emergidos nas águas pelo pastor, o Espírito Santo tem uma missão ali, de fazer a separação. As impurezas ficam, e o corpo se levanta limpo. Essa é a grande verdade. Se levanta um novo homem, se levanta uma nova mulher, após o batismo. O corpo se levanta para o celeiro do Senhor Jesus. O nosso corpo se levanta para o celeiro do Senhor Jesus. E as impurezas ficam para ser queimadas na consumação do século. Por isso que ele diz aqui no versículo 12: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém, igreja? Creio que o Espírito Santo está dando o entendimento para você que quer ser batizado, para você que quer ser batizada. Para encerrar, vamos ver o que disse o Senhor Jesus antes de subir ao céu. Antes, quando ele se encontrou com os discípulos no monte lá em Jerusalém, para dar as últimas coordenadas. Vamos ver o que ele disse antes de subir. Nesse mesmo livro de Mateus, é capítulo 28. Deixa eu ver aqui. Mateus 28, 26, 27, 28. Vamos ler 3 versículos. Mateus 28, vamos ler 3 versículos para encerrar. Versículo 18, 19 e 20. Veja bem. E chegando-se Jesus,
falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja bem, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No 20 ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós falamos sobre o Espírito Santo, que faz a separação das impurezas que ficam nas águas e do corpo que se levanta limpo. E ele aqui, no versículo 19, ele confirma. Portanto, falando aos seus discípulos, ide, ensinai todas as nações. É o que nós estamos fazendo aqui nessa live. Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Creio que vocês entenderam que o Espírito Santo deu o entendimento a todos. Então, quero agradecer por vocês que estão sempre no YouTube procurando aprender. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.